A paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Mais uma vez estou aqui nesse canal maravilhoso, abençoado. E eu sou muito grata por cada vídeo que o Senhor me deu, assim, a condição de gravar aqui pro canal, gente. Eu preciso muito focar mais nisso, porque eu sei que é o chamado do Senhor, eu sei que é um propósito. E é o que nós vamos ler hoje, né? Eu estava essa semana em oração, pedindo ao Senhor uma palavra, né? Li várias palavras, né? E cheguei a uma palavra aqui para trazer para vocês, tá bom, gente? Quero falar para vocês que esses vídeos aqui são direcionados por Deus. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Eu não brinco com as coisas de Deus. E assim, tô vivendo esse propósito dele na minha vida, né? Ele pediu para mim abrir mão do meu canal antigo e começar a postar, mudar o conteúdo, começar a postar somente pregando a palavra dele. Eu falei: Deus, eu não sei pregar, mas ele falou que ia me capacitar, né? E assim estou aqui fazendo a vontade do Senhor. Vamos estar lendo hoje para a nossa meditação o capítulo 13 de Mateus, né? Começando do 24 até o 30. Essa leitura nos fala da parábola do joio e do trigo. Quem já ouviu falar essa palavra? Ela é uma palavra muito boa para as nossas vidas, principalmente nos dias de hoje que estamos vivendo. Já quero dizer para vocês que tem um significado, o nome parábola. Eu peguei aqui no Google o significado, porque muitas pessoas não entendem o que é uma parábola, né? E Jesus, ele usava parábolas para pregar a sua palavra, para que as pessoas pudessem entender o que ele estava querendo passar, a mensagem que ele estava querendo deixar. E parábola significa uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio da comparação ou analogia. Isso é uma parábola. É um comparativo, digamos assim, gente, de uma coisa que o Senhor queria mostrar e que as pessoas entendessem ali, né, por meio da comparação. É você comparar algo para as pessoas terem ali um entendimento mais fácil. Então isso é uma parábola, tá bom? E o Senhor falava muito por parábolas e essa parábola é a do joio. Então vamos ler? Diz assim o texto sagrado: Jesus lhes contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com eles o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados, e depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então, esta é a palavra que nós vamos meditar hoje aqui nesse vídeo. Gente, trigo, vocês já sabem o que é o trigo, né? A gente usa muito no dia a dia, né? Pra fazer tanta coisa, tanta receita, pão, bolo, que é o trigo que faz a farinha de trigo, né? É difícil, né, gente? Uma família que não consome trigo. Trigo é muito importante pra nós, né? E o trigo já existe desde muitos anos. E o joio, Marcinha? O que é o joio que esse texto fala? O joio, as folhagens são um pouco parecidas, né? Mas não são iguais, mas são parecidas. Então, quando cresce o joio junto com o trigo, tá crescendo algo inútil ali no meio do que é útil, né? Que é o trigo. Então, esse texto vem nos falar sobre isso, o que é inútil. Então, gente, essa parábola é muito importante para as nossas vidas, para a nossa reflexão. Gente, se vocês continuarem além do capítulo 13 inteiro até acabar, vocês vão entender a explicação do que é essa parábola, né? Eu vou estar transmitindo para vocês, mas se vocês quiserem, leiam aí o capítulo 13 de Mateus todo para vocês entenderem melhor. A seguir, o texto vai dizer que Jesus deixou-os ali, né? Aqueles homens ao qual ele contou a parábola, e estava indo quando eles o chamaram e perguntaram: Senhor, nos explique essa parábola do joio e do trigo. Eles queriam entender o que o Senhor queria dizer com aquele texto, né? Porque mesmo o Senhor comparando ali, eles não entenderam, e o Senhor teve que dar mais uma explicação do que queria dizer isto. E ali o Senhor vai explicar aquela parábola dizendo que quem semeou aquela semente é o Filho do Homem, que é Jesus mesmo, né? Ele semeou a boa semente. Ele trouxe coisas boas para a vida das pessoas
curas, milagres, né? Salvação, trouxe transformação. O Senhor semeou a sua palavra na terra quando ele veio, né? Então, ele é o semeador que semeou a boa semente. E o Senhor diz a seguir: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, e o campo são as pessoas, é o mundo. Então, gente, somos comparados, né, nessa parábola com o campo aonde foi semeado a boa semente, que é a palavra de Deus, né? Para que nós viéssemos a entender a sua vontade, seguir os seus caminhos, né? E viver uma vida que lhe agradasse para que fôssemos salvos. E aí a seguir o texto vai dizer que então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Mas ali os seus discípulos o chamaram e perguntaram: Senhor, nos explica essa parábola do joio no campo. A boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. A palavra do Senhor vai dizer isso no texto. É só você continuar lendo o capítulo 13 aí, que você vai chegar aí nessa parte que fala isso, né? E assim, meus amados, como Jesus é o bom semeador, a Bíblia vai dizer aqui nesse texto que o semeador do joio é o maligno, o diabo. Então, olha só, nós precisamos nos colocar na posição de trigo, porque não somos joios. O Senhor não nos chamou para sermos joios, né? Porque vocês vão ver o que vai acontecer mais na frente aqui com o joio. Então, olha que venhamos vigiar para nós não sermos achados como joios, né? Porque sim, hoje, dentro das igrejas, tem pessoas que estão ali dizendo que serve a Deus, só que está praticando coisas assim profanas, coisas ilícitas, erradas, e achando que no dia da colheita o Senhor vai levar ele junto, só que o Senhor não vai levar. Porque na sua palavra tem muito esclarecimento do que é certo e do que é errado. Então peca, erra o tempo todo, estando dentro da igreja quem quer. Mas no dia da colheita o joio vai ser lançado fora. Já o trigo vai ser guardado. Então, olha só, irmãos, que possamos vigiar para que nós não venhamos ser achados na volta do Senhor como o joio que está ali no meio do trigo, mas não serve para nada. Mas lá na frente vai ser arrancado, queimado. Então, que nós possamos vigiar, porque não estamos aqui de brincadeira. Estamos aqui na terra com um propósito que o Senhor nos entregou de servi-lo, adorá-lo, engrandecê-lo, enquanto vida nós tivermos. Aí aqui a gente lendo mais o texto vai dizer que a colheita é o fim da era. Essa era que nós estamos vivendo hoje. A era do fim do mundo, do fim dos tempos, como todo mundo já fala aí. Já vemos os sinais acontecendo. E estamos, gente, no fim da era. Estamos na colheita. Aqui a palavra vai dizer, se você continuar lendo, você vai entender esse texto. A igreja verdadeira de Cristo, que está na terra, que serve a Deus em espírito e em verdade, não nega Cristo, mas prega a sua palavra, mas canta, louva, exalta, vive a vida com Deus. Esses serão colhidos como o trigo, que serve, que é útil, né? Que vai ser guardado no depósito. O depósito é o céu. Todos que estiverem com vida com Deus, em comunhão com Deus, serão levados. Mas os que serem encontrados com o joio inútil, praticando a maldade, o pecado, a abominação, sim, esses serão lançados no fogo. A palavra do Senhor diz aqui, vou ler mais adiante para vocês entenderem o texto. E ainda diz que os anjos são os responsáveis pela colheita. Imagina, irmãos, os anjos passando, né, para realizar a grande colheita, para tirar da terra aqueles que realmente, verdadeiramente estão compromissados. Imagina que coisa maravilhosa e linda será os anjos descer para poder tirar, né, aqueles que estavam tendo realmente vida com Deus da terra, né, livrar daquele fogo que virá sobre os que estão como joio. Que nós venhamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, para que nós não venhamos perder a nossa salvação, perder a nossa coroa, porque o Senhor está ali apto a nos entregar, mas a gente precisa ir até o fim e viver a vida, né, servindo, adorando, fazendo o que é certo diante do Senhor, sem se preocupar com o que dizem, com o que acham de nós, porque quem nos resgata é Cristo, não é o mundo, né, não é as pessoas. Então que nós venhamos viver uma vida compromissada com a verdade de Deus e sermos trigo que serve para tantas utilidades, né? Que venhamos ser útil na obra do Senhor, que venhamos ser semente boa, que gera frutos, né? Porque há sementes que não geram frutos, sementes ruins,
que cai antes do tempo, que produz, né, fora do tempo e não serve. Então, que nós venhamos produzir bons frutos no tempo certo, adorando e exaltando o Senhor, vivendo a vida com Deus, né, irmãos? Eu vou ler aqui mais adiante, que fala assim no versículo 40 do capítulo 13 de Mateus. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aqueles que têm ouvido, ouça. Meus irmãos, essa palavra ela é muito clara. As pessoas às vezes não acreditam no inferno. O inferno é real. Aleluia. Vocês têm que entender que assim como o céu é real, o inferno é real. E que não venhamos viver uma vida de pecados, para que não sejamos mandados para lá. Gente, eu gosto de pregar arrependimento. Eu gosto de pregar a palavra que nos faz despertar para viver uma vida melhor com Deus, né? Porque que adianta ficar pregando palavras de massagem de ego, que coloca o ser humano lá em cima. Quem tem que estar em cima é Deus. Aleluia, né? Quem tem que fazer é Ele, quem tem que brilhar é Ele. Nós temos que obedecer. Temos que ler a palavra, entender e fazer valer a verdade dele na nossa vida. Se essa é a verdade que nós lemos aqui, para que a gente vai viver uma vida descompromissada com a verdade, com Cristo, para nós sermos vistos como joio e sermos lançados no fogo, como aqui está falando, na fornalha ardente, né? Onde haverá choro, tristeza, ranger de dentes. Imagina a dor da pessoa lançada no fogo ardente, como a palavra diz, né? Porque o joio não serve para nada. Então as pessoas que praticam a iniquidade, o mal, não se arrependem dos seus maus caminhos, eles são joios na terra. A terra está infestada de joios. Hoje vemos tantas reportagens na internet de tantas coisas ruins que têm acontecido, tragédias, as pessoas se transfigurando seu corpo, seu rosto, se enchendo de coisas que não agradam a Deus, de marcas pelo corpo. Isso são pessoas que estão deixando de se levar pelo pecado abominável. São joios nessa terra. Que vocês venham refletir, meus amados, que não está mais no tempo de brincar de ser crente. E quem não é, que possa pedir a Deus para tocar o seu coração para você ser. Porque está chegando o fim desta era. Estamos vendo as profecias se cumprindo. Então não é mais tempo de perder tempo. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Que o Senhor venha bradar no nosso coração, para que nós venhamos ser transformados pela palavra o tempo todo, todos os dias. Que venhamos viver uma vida com Deus digna de salvação, irmãos. Precisamos nos firmar os nossos passos no caminho do Senhor, porque não está fácil. A palavra de Deus diz que quando chegasse, né, perto do fim, a palavra de Deus fala que o rio Eufrates iria secar totalmente para que desse passagem, né? Porque haveria ali uma guerra, a guerra do Armagedon. Tá escrito, eu vou deixar na tela aqui para vocês lerem esse texto. Mas fala do sinal do fim dos tempos, que o rio Eufrates secaria. Meus amados, pesquisem aí. O rio Eufrates está secando. Falta muito pouco para virar só um deserto de areia. Vão pesquisar aí no Google para vocês verem. Rio Eufrates secando, para vocês verem. É que estamos muitas das vezes desapercebidos. Então já está chegando o fim dessa era, não tem para onde correr, né? Então que nós venhamos vigiar, meus irmãos, porque o Senhor quer nos encontrar preparados. Então nós temos que pregar a verdade que está escrito. Não importa quantas pessoas vão se levantar, o importante é venhamos fazer a vontade de Deus. Então o Senhor quis dizer que nós devemos ficar preparados, porque no nosso meio, no meio da igreja também tem o joio, né? Muitos que estão lá dizendo que serve a Deus não serve, mente. Muitos estão ali, mas não faz a vontade de Deus. Peca o tempo todo e acha que o Senhor vai perdoar mesmo assim. Não é bem assim. Que nós venhamos vigiar, porque no nosso meio é da onde vai sair
falsos profetas, é onde vai sair falsos levitas, onde vai sair falsos cristãos. Tem sim a mistura ali do joio com o trigo, mas no fim o Senhor sabe separar. Ele sabe discernir entre o mal e o bem, entre o profano e o não profano. O Senhor sabe quem de verdade o serve. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Está escrito na sua palavra. O reino do céu não é para qualquer um, não. É para aqueles que se despem mesmo de si e se deixa vestir nas vestes santas do Senhor. E começa a viver a vida dependente de Deus para tudo. Em todo o seu modo de viver, em todas as suas decisões. Quando nós temos Deus de verdade na nossa vida, Ele nos direciona para todo o caminho. O Senhor é a nossa direção, o Senhor é o nosso rumo. O Senhor é a nossa saída, é a nossa solução. Ele é a nossa paz, a nossa bandeira. O Senhor é tudo para nós. E que nós venhamos render a nossa vida, adorar o Senhor, exaltar Ele, buscar a face dEle, ler a sua palavra e a igreja. Viver uma vida verdadeiramente alicerçada na palavra, alicerçada na vontade do Senhor. Que nós venhamos fazer aquilo que o Senhor tem proposto para nós. E principalmente buscar adorar a sua face e obedecer a sua palavra, para que nós não venhamos nos perder, ser lançados fora da sua presença, quando ele disser, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo, porque eu não vos conheço. Mas que ao invés disso venhamos escutar, vinde a mim, bendito do meu Pai, e possuir o reino preparado desde a fundação do mundo. Que nós venhamos estar ligados no céu de verdade. Né? Não só da boca para fora, irmãos, mas que venhamos estar de dentro para fora, conectados com o céu, para que o Senhor venha agir na nossa vida, nos dar vitória, nos livrar do mal, nos libertar dos nossos erros, dos nossos pecados, e que venha abater as nossas iniquidades, que venha morrer o velho homem, e venha nascer uma nova criatura em Cristo, para viver de acordo com sua vontade, para viver de acordo com sua palavra, que Ele nos capacite dia após dia para obedecê-lo e buscar fazer aquilo que Ele tem mandado. Mas os servos rebeldes e desobedientes, não adianta estar indo para a igreja todo dia, né, e não obedecer. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, não adianta você orar, jejuar, ir para a igreja e estar praticando o mal, e estar praticando o erro, e deixar se levar pelos seus próprios desejos carnais. Mas que primeiro você venha adorar o Senhor em espírito e em verdade, pedir a Ele discernimento, direcionamento, né? E que guie os teus passos e o teu caminho. Amém, irmãos? Essa palavra é muito forte, né? Que não venhamos ser o joio, tá bom? Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Vou fazer uma breve oração para o vídeo não ficar muito longo. E vou encerrar. Então vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus amado, querido, altíssimo, Tu és digno, meu Senhor, de toda a glória, de toda a adoração, Senhor. Neste momento, Senhor, adentramos na Tua presença para Te agradecer, ó Pai, por mais este momento na Tua presença, onde podemos ouvir um pouco da Tua palavra, meditar nela, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja cada dia mais falando conosco, Senhor. A Tua palavra sempre tem uma reflexão para nossas vidas, Senhor. Que viemos viver de acordo com a Tua vontade, Deus, fazer o Teu querer. Usa cada um de nós, Senhor, na Tua obra, para que nós venhamos ajudar os outros que estão fracos a se levantarem, Senhor. Que a Tua palavra diz, Senhor, que quem está de pé, cuide para que não caia, porque verdadeiramente no meio dos teus, Senhor, muitos vão cair, Senhor. Porque a Tua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, Senhor. Porque eu só tenho procurado os verdadeiros adoradores na terra, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que muitos serão, Senhor, deixados para trás, Senhor, porque não está praticando aquilo que é do Teu agrado, que é do Teu querer. Porque está brincando de ser cristão, mas que o Senhor venha estar tocando os corações, meu Deus, transformando verdadeiramente, Deus, em servos do Senhor, que venham ter compromisso com a Tua palavra, que não venha dar ouvidos ao que o mundo diz, Senhor. Hoje em dia, Senhor, as pessoas querem levar uma vida de qualquer jeito dentro da Tua casa, dizendo que não tem nada a ver, que tanto faz, que não tem problema, mas que venham viver, Senhor, te perguntando, Deus, se o Senhor se agrada, se tem a ver ou não tem, porque o Senhor vai falar, o Senhor vai mostrar, Senhor. Abençoa cada inscrito deste canal, Senhor. Abençoa a vida deles com toda sorte de bênçãos. Dá o livramento na vida deles, Senhor. Prospera na vida financeira. Repreende todas as enfermidades, Senhor. Todos os comentários pedindo oração. Quer seja de cura, quer seja porta de emprego, quer seja transformação, libertação, salvação. Que o Senhor esteja entrando na vida de cada um, Senhor.
livrando dos vícios, meu Senhor, curando, Senhor, abençoando, enchendo, Senhor, da tua unção, do avivamento espiritual dos céus. Que o Senhor esteja guardando esse povo, Senhor, que está aqui inscrito, que está aqui comentando e que precisa tanto de uma palavra, Senhor. Fala no coração deles, meu Senhor. Chama eles para a tua presença, Senhor. Salva, Deus, que possam ser úteis na obra do Senhor e que estejam preparados para a grande colheita, meu Senhor, da glória. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória. Seja dado o nome santo do Senhor para sempre, Deus. Abençoa a minha vida, Senhor. Me capacita mais e mais, ó Deus. Me usa na tua vontade, no teu querer, Senhor. Que eu seja sempre vaso nas tuas mãos, ó Pai, para fazer somente o que o Senhor mandar, Deus. Que não seja nada de mim, mas que seja somente o Senhor me usando, Pai. Abençoa, Senhor, nossas vidas, nos dê um resto de dia abençoado na tua presença. E glorifica o teu nome em tudo que nós fizermos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados. Eu espero que a palavra do Senhor tenha falado com vocês.